pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que já vinham me pedindo muito, que é para eu falar como que eu estudo e quais são os métodos de estudo que eu utilizo, né, na minha graduação e também nos técnicos. Então, venham comigo. Então, assim, desde que eu comecei essa vida de estudante, lá em 2018, quando eu comecei a estudar para o Enem, eu sempre utilizei esse método de estudos. Sempre foi assim. E até então tá dando muito certo fazer dessa maneira. Claro, eu tive que adaptar um pouquinho quando eu entrei na faculdade, porque não é o mesmo sentido, né? Eu estudar para o Enem e eu estudar para a faculdade. Então eu tive que mudar um pouquinho algumas coisinhas, mas assim, a essência do método continuou o mesmo, tá? Então eu vou falar pra vocês como que eu estudava para o Enem, ok? Porque eu sei que tem bastante gente aí que ainda tá perdido e que não sabe como que estudar. E também vou falar um pouquinho de como eu estudo agora para a faculdade. Então assim, para o Enem, para quem me acompanha no Instagram, ou aqui mesmo eu também já falei em algum vídeo, que eu fiz cursinho online. Então, de fevereiro até novembro, eu estudei pelo Descomplica com aulas online. Então, assim, como que eu fazia, tá? Eu tinha uma rotina de estudos, eu quase sempre seguia o mesmo cronograma que eles disponibilizam pra gente. Porém, assim, eu tinha... na verdade, eu queria estudar mais as disciplinas que iriam pesar mais na minha nota. O que significa isso? É assim, para o Enem, toda a faculdade, ela tem pesos nas áreas. Então, assim, ó, a área de humanas, tá? Ela pesa muito mais no curso de geografia do que matemática, por exemplo. Então, teoricamente, eu teria que estudar mais humanas do que matemática para eu ir melhor e para, consequentemente, aumentar a minha nota. Então, eu deixei, assim, ó, muitas vezes de olhar aulas de física, de biologia, de química. Matemática não, porque matemática, minha irmã é professora de matemática, então eu tinha aulas com ela, não acompanhava no Descomplica. Mas assim, eu tinha essa mentalidade de que eu precisava estudar as disciplinas que pesavam mais na minha nota. Então o que eu fiz? Eu fui olhar, pesquisei em vários sites, tá? Quais eram os conteúdos de biologia, química e física que mais caíam no Enem. E aí, então, quando, por exemplo, assim, lá, MRU em física, né? Quando era aula de MRU no Descomplica, eu ia lá e olhava e fazia todo o processo. Mas quando não era algo tão interessante, ou que eu já sabia, por exemplo, conversão de unidades, isso é uma coisa que eu tenho muita facilidade, então eu acabava não olhando. Então isso se chama priorizar as disciplinas. E aí, assim, a partir disso, eu mesma fiz o meu cronograma de estudos, em que eu revisava as disciplinas, em que eu olhava as aulas, enfim. E mais assim, falando sobre método de estudo, como que eu fazia, tá? Eu olhava a videoaula do professor e geralmente eles tinham o quadro e eles escreviam no quadro. E aí, toda vez que a aula começava, eu pausava a aula e copiava tudo que tinha no quadro. Pegava aquilo ali e passava pro meu caderno. Aí eu dava enter lá para começar a aula. Começava a aula, tudo que a professora falava, que eu achava interessante, que eu achava importante, eu escrevia no meu caderno, né? Aí eu fazia mais ou menos como se fosse um esquema. Depois disso, acabava a aula, aí eu fazia um cronograma específico para exercícios. E aí, nesse cronograma, eu fazia os exercícios das aulas. Então, assim, o que geralmente eu fazia? Eu fui muito mal nesse exercício, fui muito mal nesse tema, eu preciso revisar.
E aí então eu pegava e revisava. Ah, como que tu revisava? Primeiro, eu lia todo o meu resumo que eu tinha feito. Eu lia também o resumo que o Descomplica disponibilizava pra gente. E aí, refazia os exercícios. Se eu ainda tinha muita dúvida, eu ia pra videoaula. E aí tentava pegar mais informações sobre o conteúdo. Se isso não adiantava, se eu ainda continuava mal, eu ia procurar algum vídeo no YouTube ou algum material didático que eu pudesse usar para fazer os exercícios e ter um rendimento maior. Mas isso geralmente quase nunca acontecia. Talvez isso acontecia nas disciplinas que eu tinha mais dificuldade, física, química, biologia, matemática, português. Mas assim, as outras era mais tranquilo. Se eu tinha dúvidas, eu revisava o conteúdo e não tinha mais dúvidas. Outra coisa muito importante, que são os simulados. Eu fazia muito simulado, eu fazia muita prova anterior do Enem. Então isso vai te ajudar também a nivelar como que você tá, né, nos conteúdos. E outra coisa muito importante, que é assim, algo que eu não me arrependo, foi ter feito o Enem quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Isso também eu acho muito importante, porque você já vê como que é a pressão de você entrar numa sala de aula, de você preencher um gabarito, essas coisas assim. É bem legal que você já faça no segundo ano, para que você, né, tenha aí um rendimento melhor e para você também se autoconhecer. Agora, então, eu vou falar como que tá sendo o meu método de estudos na faculdade. Então, a gente está em período de quarentena, então eu vou desconsiderar esse período aí que tá sendo uma bagunça nos meus estudos e vou contar para vocês como que eu estava no passado e até chegar a esse período de quarentena. Então, assim, o que geralmente os professores, como é uma aula de faculdade, tá? Geralmente, assim, quase 99% dos professores usam slides. E eu acho isso, assim, maravilhoso. Pra mim, pro meu método de estudos, é maravilhoso. Então, assim, ó, o professor que disponibiliza os slides na sala de aula, depois, né, o professor que disponibiliza depois, por exemplo, que bota na plataforma do Moodle ou algo assim, eu deixo pra copiar ele depois, né? Então, depois, quando eu chego em casa, eu pego o slide e passo pro meu caderno. Porém, os professores que não têm essa metodologia, que não disponibilizam os slides, eu geralmente tiro fotos, tá? E aí eu também passo pro meu caderno. Por que eu passo pro meu caderno? Tem muita gente que imprime, tem gente que não imprime, que só estuda pelos slides, pelo computador, pelo celular. Por que eu gosto de copiar? Porque ao mesmo tempo que eu estou copiando o slide, eu estou estudando. Então isso já me faz eu pensar e repensar o conteúdo. Então assim, quando você copia alguma coisa e você está concentrada quando você está copiando, isso é muito bom, porque aí você já começa a associar o conteúdo. Então é geralmente assim, o professor dá a aula, durante a aula eu só observo, eu anoto algumas coisas num outro caderno, que não seja aquele caderno que eu vou passar o conteúdo, pra, se for algo interessante, depois eu passar pro meu caderno que eu estudo. E aí, então, o professor passa o slide, eu chego em casa e geralmente, assim, naquela semana eu copio. Então, assim, a aula terça até a outra terça, a minha meta é ter copiado todos os slides e ter feito algum resumo sobre aquele conteúdo, ok? E aí depois disso, eu deixo ele lá, o conteúdo lá. Aí o professor marca a prova. Bom, aí vamos lá, né? Como que eu faço? Primeiro, eu leio e tento entender o que o professor colocou nos slides, tá? Porque às vezes assim, ó, o que acontece? O professor coloca uma imagem explicativa que tem a ver com o conteúdo e essa imagem eu não consigo passar para o meu caderno. Então isso é bem legal, eu ter os slides para eu conseguir entender. Geralmente quando é gráfico, algo assim, eu copio. Mas quando não é, eu tenho que deixar ele no slide mesmo. Então eu olho os slides, eu estudo pelos slides. Aí eu estudo assim, tipo, uma, duas vezes, dou uma lida, faço anotações sobre, eu vou pro meu caderno.
Porque eu sei que no meu caderno é algo meu e que ali tem coisas importantes também que eu peguei da aula e que eu peguei dos slides enquanto eu copiava. Então, eu vou pro meu caderno, eu olho meu caderno, eu leio meu caderno. Depois que eu fiz isso, que eu li os slides e que eu li o meu caderno, eu faço um resumo, ou seja, eu pego as palavras-chave. Outra coisa que eu faço, que eu costumo fazer, é pegar um marcador de texto e no meu caderno ir grifando as coisas. Então assim, eu copio, não grifo nada, mas depois quando eu vou estudar, eu já grifo as palavras-chave, puxo seta aqui, puxo seta ali. E aí, então, eu faço isso. Depois que eu faço isso, eu pego todas as informações e junto elas em um resumo. E aí é esse resumo que eu vou me concentrar para a prova. Então é esse resumo que eu vou levar para tudo quanto é lugar para estudar. Porque assim, não adianta eu pegar um documento com 50 slides. Isso não vai me adiantar, eu não vou conseguir aprender. Eu vou conseguir aprender quando eu pegar o meu resumo, tá? E assim, eu não costumo fazer exercícios para as provas da faculdade. Para o Enem eu fazia bastante exercícios, né? Eu errava, fazia de novo, enfim. Mas às vezes os professores não te dão exercícios. E aí, então eu prefiro, nessas ocasiões, ir na biblioteca, pegar algum livro que fale sobre aquele assunto, enfim. Eu faço essas coisas que sejam mais práticas para mim, que eu não precise ficar fazendo exercício. Claro, se o professor passa exercício, eu tento sempre refazer eles, né? Só que assim, isso é sempre em um longo prazo. Eu não posso pensar em estudar determinado conteúdo. Tá vendo essa barulheira? Então, continuando, né? Eu não posso pensar em estudar determinado conteúdo um dia antes da prova. Então, assim, eu sempre tento me organizar. Porque os professores, eles geralmente eles já dão um cronograma pronto. Então, assim, eles começam março, eu sei que dia 10 de junho, dia 15 de maio e dia 30 de abril vai ter prova. Então, eu já me organizo para não chegar um dia antes e eu ter que estudar todo aquele conteúdo, que é um conteúdo também depende da matéria, bem maçante, bem pesado, tá? Então, é isso que eu faço assim no curso técnico, nos cursos técnicos, e eu faço assim na graduação. Esse é meu método de estudos. Assim, eu não utilizo mapa mental, eu não consigo estudar com mapa mental. Acho bem legal, acho bem interessante. Uma coisa que eu estudei foi com... Eu não sei como é que é o nome desse método. É um método em inglês. É dos papéis. Então, assim, quando eu tinha prova teórica... Ano passado eu lembro que eu estudei com a minha amiga isso. Quando eu tinha prova teórica e o que caía era conceito, então, por exemplo, assim, conceito de tal coisa, conceito de tal coisa, eu usava uns papéis, a gente recortou, folha de ofício e colocou, assim, geomorfologia significa isso, cartografia significa isso. E aí a gente revisou todo o conteúdo e aí um dia antes da prova, à noite, a gente pegou aquelas folhinhas e misturamos e aí uma tirava e aí assim, na frente estava escrito, por exemplo, conceito de geomorfologia. E aí eu tinha que lembrar o conceito de geomorfologia. E aí se eu não lembrava, eu podia virar o cartão, porque a resposta ia estar atrás do cartão. Tá, eu vou... Se eu achar depois eu coloco o nome, flashcards, eu acho, algo assim, tá? Mas esse é bem legal, esse método para quando você precisa decorar, né, tentar lembrar de conceitos, isso é bem legal. Então eu estudei e deu super certo, a gente foi super bem na prova. Então, esse é o meu método de estudo, né? Você pode ver que não mudou muito do Enem pra cá. E sempre deu certo, eu sempre vou bem nas provas, e é isso que importa, né? Então eu não vou mudar o meu método de estudos, a gente não mexe em time que tá ganhando, né? Então até eu enjoar desse método aí, eu vou continuar com ele. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, era um vídeo que tinha bastante gente já pedindo lá no Instagram, como eu já falei, e aí por isso então eu decidi fazer ele.
Então, se você gostou do vídeo, você pode se inscrever aqui no canal, também deixar seu like que vai me ajudar bastante, eu adoro quando deixam um like. E é isso então, fiquem bem e até a próxima!